Olá, tudo bem? Com vocês, Junielber Ramalho. Neste estudo de hoje, estaremos tratando um tema importantíssimo em que estaremos falando sobre maldições hereditárias. Eu acredito que todos já ouviram falar sobre maldições hereditárias, embora nós estaremos tratando de um tema, tá, e de um estudo bíblico. A Bíblia não intitula maldições hereditárias, tá? Nós vamos identificar como que a Bíblia intitula este tema na qual nós estaremos tratando sobre maldições hereditárias. Nós conhecemos como maldições hereditárias porque são uma série de fatores, de eventos que ocorrem dentro de uma mesma linhagem familiar. Vou citar aqui alguns exemplos. Por exemplo, tem famílias que há um alto índice de mortes prematuras, morrem crianças, adolescentes, né, morrem pessoas com 30, 40 anos, isso são mortes prematuras, né? Aí intitulamos como maldições hereditárias. Um outro exemplo muito claro, existem famílias que há um alto índice de divórcios e separações. O avô se separou, divorciou, os pais, né? Às vezes você já se divorciou, o irmão, ou o primo, alguém que está dentro desta mesma linhagem familiar, tá? Então, quando há esta série de eventos e repetições dentro de uma linhagem familiar, nós denominamos como maldições hereditárias. Bom, já que nós estamos em um estudo bíblico, eu quero iniciar, tá? Quero iniciar este estudo lendo, tá? O que está inserido na Bíblia Sagrada no livro de Deuteronômio, capítulo de número 30 e versículos 14 a seguir. Por que eu estou tratando este tema com vocês? Porque na maioria das vezes, tá? Quando nós identificamos dentro da nossa família maldições, a maioria, tá, de nós atribuímos o autor da maldição sendo o diabo, né? O autor da maldição. O diabo atingiu esta família, está destruindo esta família, né? Por quê? Porque a Bíblia diz lá no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 10, que o diabo veio para matar, roubar e destruir, né? Pedro também fala lá na sua carta que o diabo, vosso adversário, anda ao derredor de vós, bramando como leão, procurando buscar aqueles a quem ele possa tragar. Então, por o diabo, Satanás, né, ser um ser caído, né, aí um ser perverso, mau, rude, né, como nós conhecemos os seus ardis, então atribuímos que a maldição, o autor dela, então, é Satanás, é o diabo e seus anjos caídos, né? Mas o que eu quero frisar com você e trazer este estudo, eu quero mostrar para vocês o que a Bíblia diz sobre maldições e quem é o autor da maldição e como anularmos e rompermos com as maldições tão conhecidas por nós como maldições hereditárias. Vamos começar o texto aqui, que se encontra em Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo 14 a seguir. Diz assim a palavra: porque esta palavra está muito perto de ti e na tua boca e no teu coração, para a fazeres. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida, o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra o qual passas a possuir. Versículo 17, porém se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos e fores seduzido para inclinares a outros deuses e os servires. Versículo 18, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás, não prolongarás os teus dias na terra em que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Versículo 19, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto
a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente ou a sua descendência. Interessante aqui que Deuteronômio, né, nós estamos tratando de um tema que se refere, esse tema, né, Deus estava já tratando com a nação de Israel, né, quando Deus tira o povo lá do Egito, da escravidão, né, que eles permaneceram ali por um espaço de 430 anos. Deus levanta Moisés como libertador daquela nação, o povo atravessa, né, conhecemos a história, atravessa o Mar Vermelho, e aí vão para o deserto, e quando eles chegam lá, Deus reúne, né, por intermédio de Moisés, toda a congregação. Moisés sobe para o monte, e lá no monte Moisés recebe as tábuas da lei, né, que são os 10 mandamentos. Quando Moisés ele recebe os mandamentos, nós vamos ver isto no livro de Êxodo, né, no capítulo de número 20. Interessante porque Deus estabelece as tuas leis para o teu povo, e as leis de Deus, elas são para serem observadas e seguidas, embora o Senhor Deus ele nos dá o que nós chamamos de livre arbítrio de escolha, tá? Você serve a Deus se você quiser, é um direito que lhe assiste, servir ou não, obedecer ou não, acreditar ou não. Só que Deus estabeleceu a tua palavra, os teus mandamentos como lei para o teu povo, e tanto que Deus mesmo diz aqui no que nós lemos em Deuteronômio capítulo 30, lá no versículo 19, que o Senhor está dizendo assim, ó, eu tenho posto diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção, que é a vida, para que viva tu e a tua descendência. Observe que Deus estabelece as tuas leis, os teus mandamentos, né? Porém, Deus dá um livre-arbítrio à humanidade, tá? Só que as leis de Deus, tá? Quando nós vamos entender dentro da palavra, nós vamos ver que a não observância às leis, os mandamentos do Senhor nosso Deus, geram maldições. Opa, peraí, Deus é o autor da maldição? É o que está na Bíblia, e eu vou compartilhar com você mais alguns versículos bíblicos, tá? Porém, quando você vai lá no livro de Malaquias, capítulo de número 2, tá? Vamos lá, Malaquias 2, veja só, eu estou dizendo aqui que Deus é o autor da maldição. Malaquias 2, 2 diz assim, se não ouvires e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso ao vosso coração. Observe que dentro da Bíblia está dizendo que o Senhor Deus é que estabelece a maldição, porque Deus estabeleceu as tuas leis, os teus mandamentos, para serem observados. A não observância às leis e os mandamentos do Senhor geram maldições, tá? Então, as maldições que nós conhecemos como maldições hereditárias, tá? Isso porque vem de gerações, por isso que nós dizemos hereditárias, é Deus visitando iniquidades, tá? E eu vou compartilhar com você esse texto. Vamos lá no livro de Êxodo, tá? Capítulo de número 20, Êxodo 20 e versículo 5. Êxodo 25 nos diz assim, não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam ou me aborrecem em algumas traduções, tá? Então, entenda que Deus está dizendo na tua palavra, Êxodo 25, que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, né? Isso está também escrito, tá? Vamos lá, Números 14,
e versículo 18. Olha lá, o Senhor é tardio em irar-se, grande em misericórdia, perdoa a iniquidade e a transgressão, ao culpado não tem por inocente, mas visita a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Então eu já quero fazer um resumo, tá? E eu quero te dizer que o autor da maldição não é o diabo, não é Satanás. O autor da maldição, Deus estabelece as suas leis, os seus mandamentos. Estes mandamentos é para serem observados e seguidos por todas as gerações. Lembra que Deus fala para Abrão, né, quando tira lá de Ur dos Caldeus, da Mesopotâmia, que é o Iraque, né, nos dias de hoje, Deus diz para Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Observe que as leis do Senhor Deus são mandamentos de gerações para serem observados, seguidos. Nós vamos compartilhar mais isso ao longo deste estudo. Fique até o final. Você vai entender que o autor da maldição é Deus por desobedecermos as leis e os mandamentos do Senhor. E aí Deus visita a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Terceira e quarta geração, 300, 400 anos antes que eu viesse a existir, e Deus está visitando maldade dos meus pais em mim. Sim, é o que a Bíblia está dizendo. Por quê? Porque os nossos antepassados, meus pais, os meus avós, os meus bisavós, tataravós, eles pecaram, cometeram iniquidades, a maioria deles morreram nos seus erros. Ninguém nesta linhagem familiar confessou esses pecados diante de Deus. É o que nós vamos entender dentro deste estudo, o que eu tenho que fazer, como que rompemos com as maldições, como quebrarmos estas maldições, tá? Então entenda, Deus estabelece as tuas leis que não são diferentes das leis que regem o nosso país. O nosso país também é regido por leis, né? Por exemplo, existe a lei aqui do nosso país, todo país tem leis, né? A nossa lei, a lei do nosso país diz que se você matar alguém, você vai ser punido, você vai cumprir pena. Existe também a lei que são as legislações de trânsito, né? Tá uma placa lá 60 km por hora e você passa a 70, 80, você está infringindo uma lei, tá? Você vai ser atuado, você vai ser multado e ainda pagará pelo valor monetário desta multa, ok? Então as leis de Deus também não pode ser diferente, né? O salmista Davi diz que o trono de Deus é um trono de justiça, um trono de retidão e um trono de equidade, ou seja, as leis de Deus não podem ser inferior às leis que regem o nosso planeta Terra. Ok? Porque Deus, ele é o justo juiz. Então vamos mais, você vai entender um pouco mais sobre este assunto dentro deste tema muito importante. Você vai aprender aqui como anularmos, como quebrarmos, como rompermos com as maldições, ok? Vamos mais adiante, por favor. Falamos então que maldições, tá? Que são uma série de fatos e repetições dentro de uma linhagem familiar, e também dizemos aqui que a maldição, tá? Ela é gerada por desobediência às leis, os mandamentos do Senhor teu Deus, tá? Mas aí você pode me dizer, mas espera aí, nós não estamos mais no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça, né? Aí você pode citar lá Romanos, capítulo de número 8, né? Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Mas é importante, queridos, nós entendermos que mesmo às vezes servindo a Deus ou não, nós infringimos as leis de Deus, né? Aquele que não tem pecado, tire a primeira pedra. Por exemplo, os mandamentos diz lá, não adulterarás, aí nós vamos, adulteramos, não dirás falso testemunho, né? Honra o teu pai e a tua mãe, né? Adorarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo, né?
Então, muitas das vezes nós deixamos de observar os mandamentos do Senhor, pecamos, tá? E aí o que é que acontece? Pecamos e muitas das vezes nós não confessamos os nossos pecados ao Senhor Deus, tá? E quando nós lemos aqui, você viu que eu li lá em Êxodo 20, versículo 5, também está em Números 14, versículo 18, que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Como entender isso? Peraí. Mas digamos que eu vim a Cristo, eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida já há 5, 10 anos, tá? Mas o que acontece? No momento que você aceitou a Jesus como teu Salvador, você está salvo, ok? Nós estamos tratando o assunto aqui de maldições, nós não estamos falando de salvação, né? Nós vemos que, a exemplo, o próprio ladrão da cruz lá, no último instante da tua vida, ele creu em Jesus e foi salvo, tá? Mas espera aí, então quando nós aceitamos Jesus, Gálatas, vamos ler em Gálatas, capítulo de número 3 e versículo 13. Olha o que diz Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aí você pode vir dizer assim, peraí, não existe maldição, principalmente para crente, né? Para aquele que crê em Cristo, para aquele que serve a Jesus. Entenda uma coisa, quando você aceitou a Cristo como Salvador da tua vida, assim como eu também, nós alcançamos em Cristo salvação da nossa vida, tá? Aí nós andamos na presença do Senhor e mesmo depois que nós aceitamos a Cristo, muitos de nós ainda erramos e pecamos, tá? E é isso que nós estamos falando, estamos tratando sobre maldições, porque muitas das vezes nós pecamos, tá? Alguns pecados nós até confessamos a Deus. Outros pecados, né, que são pecados mais graves, se é que a gente pode classificá-los assim, porque tudo é pecado, salário do pecado é morte, e só há um meio de sermos perdoados. Há o único método que nós possamos alcançar misericórdia e perdão é sobre confissão de nossos pecados, né? Está lá em 1 de João capítulo 2, se confessarmos a Deus os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo pecado, né? Se confessarmos a Deus os nossos pecados, né? 1 João 2 fala assim, filhinhos, escrevo-vos ou digo-vos para que não pequeis. Se alguém pecar, nós temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelo de todo o mundo. Qual erro que nós cometemos? Nós pecamos. E muitas das vezes nós vamos lá orando, Senhor, me perdoe, cometi isso, eu menti, eu roubei, eu fiz qualquer pecado. Você vai e ora, né? Mas tem pecados que Paulo fala que são pecados de morte, que esses pecados eles têm que ser confessados, tá? Vou citar alguns exemplos: homicídios, adultérios, tem pecados, tá? Que você tem que confessar diante do anjo, do ministro da igreja, né? Porque o Senhor Jesus, ele deu autoridade e poder à igreja. O Senhor diz isso para Pedro lá em Mateus 16, versículo 19, eis que te dou as chaves do reino, o que vocês, né, a igreja ligar na terra será ligado no céu, e aquilo que a igreja desligar na terra será também desligado no céu. Então, quando eu venho pecar um pecado de morte, e se eu ocultar estes pecados, olha o que diz a Bíblia, Provérbios 28, 13, o que encobre as tuas transgressões nunca prosperará, mas os que confessam e deixam alcançam misericórdia. Quer ver um texto? Vou compartilhar com você um texto onde nós cometemos um grande equívoco. É o que está em Tiago, capítulo 5. Preste atenção, Tiago, capítulo 5. Olha só o que diz assim, vou ler a partir do 13. Tiago 5,13. Está alguém entre vós, está aflito alguém entre vós? Ore.
Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém doente? Chame os anciões ou os presbíteros da igreja, né? E estes orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor levantará. Se lhe houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Aí eu vou te fazer aqui uma grande pergunta. Quantos chegam na igreja enfermos, tá? E aí vai lá o pastor, o presbítero, unge e a enfermidade não é retirada, não é cancelada. Por quê? Se está dizendo aqui chamar os presbíteros, ore com óleo da unção, ungindo em nome do Senhor, a oração da fé salvará o doente. E aí nós podemos ver que existem muitos enfermos, doentes dentro da igreja. Só que nós deixamos de observar, tá, um ponto muito importante aqui em Tiago, capítulo de número 5, que é o versículo 16. Ó, confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, confissão de pecados, tá? Para que possa, se porventura esta enfermidade é de uma origem que gerou por conta de um pecado, e isto vem também muito de pecados geracionais, é o que nós estamos falando sobre maldição, e eu vou explicar para vocês já como é que nós anulamos as maldições. Então veja bem, então se a unção com óleo, né, ela tivesse assim este poder automático de já ungir a pessoa e a pessoa fosse curada, não tinha ninguém enfermo na terra. Basta, né, sairmos por aí nos hospitais, nas casas e etc, ungindo todo mundo e pronto, e acabou, não vai ter ninguém com nenhum tipo de enfermidade. O interessante e importante, e é o ponto que eu quero observar aqui juntamente com você, é que a Bíblia está dizendo aqui, ó, confessai os vossos pecados uns aos outros, tá? E orais uns pelos outros para seres curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Ou seja, eu não estou dizendo que todas as enfermidades é por origem de pecado e nem estou te apontando pecado algum. Só que o nosso estudo aqui nós estamos dizendo que Deus visita a maldade de pai em filhos, terceira e quarta geração. Observe que tem casos na Bíblia, né, que Jesus ele foi orar por alguém, né, estava lá um cego desde nascença, e aí eles levam até Jesus para Jesus curá-lo. Aí alguém pergunta assim, quem pecou, este ou teus pais pecaram para que este nascesse cego? Entenda que até os judeus sabiam que Deus visitava a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Naquele caso específico, Jesus falou, não foi ele, nem ele e nem seus pais, mas para que nele fosse manifesto a glória de Deus. Entende? Que ali foi um caso à parte, né? Mas nós vamos encontrar alguns outros relatos bíblicos também de uma mulher que andava encurvada, né? E aí quando Jesus liberta aquela mulher, eles vão questioná-la porque era num dia de sábado, e Jesus fala, Satanás a mantinha presa por 18 anos, né? Nós vamos ver que pecados, eles geram também um espírito de enfermidade, e para que estes espíritos de enfermidades possam sair, retirar da vida de uma pessoa, é necessário que haja a confissão de pecados, tá? Mas aí você que está me ouvindo, me assistindo, pode dizer, peraí, mas eu não pequei, mas nós estamos tratando de pecados também aqui geracionais. Lemos em Êxodo 20, versículo 5, Números também 14 e 18, diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Aí você vai dizer assim, não, peraí, nós não estamos mais no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça. Jesus se fez maldito por nós quando foi pendurado na cruz do Calvário, como lemos aqui, Gálatas 3,13. Sim, Jesus, ele na cruz, ele removeu toda a maldição, né? Jesus,
ele veio para desfazer todas as obras do diabo. Só que eu quero dizer uma coisa para você, que tem dois pecados, preste atenção, dois pecados que Jesus não pode perdoar. Opa, peraí, você está cometendo uma heresia. Vamos para... Então, o que a Bíblia diz? Que o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão. Jesus estava expulsando um demônio, aí daqui a pouco vem o povão lá acusando de que Jesus estava expulsando demônio por espírito de Beelzebul, por espírito de demônio. Jesus fala assim, olha, aquele que pecar contra o pai tem perdão, aquele que pecar contra o filho tem perdão, mas aquele que pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus é atribuir uma obra de Deus dizendo que é obra do diabo, tá? Então Jesus falou, aquele que pecar, né, contra o Espírito Santo não tem perdão. Tá bom, e qual é o outro pecado, então, que não tem perdão? O único, eu disse o pecado da blasfêmia, e um outro pecado que não tem perdão, que o sangue de Cristo não pode anular, cancelar, são os pecados que estão encobertos, ou seja, os pecados que não foram confessados. O sangue de Jesus, ele tem poder e ele pode perdoar todo e qualquer pecado. Ok? Só não pode perdoar pecados que não foram confessados. Aí então muitas das vezes nós pecamos desde a nossa adolescência, né, e fomos pecamos depois da idade já jovem, 20, 30, 40 anos, e continuamos pecando. E aí a gente vai, esconde, oculta esses pecados, e na maioria das vezes a gente não os confessa. Então estes pecados que nós cometemos e encobrimos ele, é o que está em Provérbios 28, 13, que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessam e deixam alcança misericórdia, tá? Eu vou te dar um exemplo para você não dizer que eu estou cometendo heresias, que como que Deus pode visitar a maldade de pai em filhos até terceira e quarta geração. Eu vou compartilhar um texto com você que está no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 23, Evangelho de Mateus 23, versículo 29. Preste atenção o que eu estou falando, do que pode vir gerar maldições hereditárias. É Mateus 23, a partir do versículo 19. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais o sepulcro dos profetas, adornais os monumentos dos justos, e dizeis, se existíssemos no tempo dos nossos pais, nós nunca associaríamos com eles para derramar sangue dos profetas, né? Isso eles estavam dizendo lá, os escribas e fariseus, nos dias de Jesus, estava dizendo isso para Jesus. Assim vós mesmos, Jesus falando para eles, testificai que sois filhos dos que matam, ou dos que mataram os profetas, né? Aí enchei-vos, pois a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que vos envio profetas, sábios, escribas, e um deles matareis e crucificareis, e a outro deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Observe, versículo 35, que sobre vós caia todo sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Opa, peraí, o que Jesus estava tratando ali com os escribas e fariseus, né? Jesus está dizendo que desde o sangue do justo Abel, que foi derramado há quantos milênios antes de Jesus, até o sangue do profeta Zacarias, que tinha sido morto mais de 400 anos antes de Jesus, esse profeta foi morto no altar.
Pera aí Jesus está falando que o sangue de Abel, que o sangue de Zacarias, que tinha sido morto mais de 400 anos antes de Jesus, seria requerido sobre aquela geração nos dias de Jesus, só por eles serem filhos daqueles que mataram os profetas? Opa, então pera aí, Jesus então está falando aqui de um legado geracional de maldições. Por quê? Porque eles iriam cometer ou estavam cometendo os mesmos crimes que os vossos pais no passado cometeram, né? Então veja bem, porque não houve arrependimento. A única condição de anularmos maldições hereditárias são a confissão dos pecados geracionais até terceira e quarta geração. Espera aí, mas como que eu vou confessar pecado do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, do meu tataravô, sendo que ele já até mesmo morreu? Espera aí, você confessando o pecado deles, se eles morreram sem Jesus, você não vai salvá-los. O que você precisa cancelar e anular são as heranças espirituais que os vossos pais deixaram para o seu legado geracional, tá? Então isso são heranças espirituais, tá? Que nós conhecemos e chamamos então de maldições hereditárias. São uma série de pecados e iniquidade que os pais lá no passado transgrediram, violaram as leis, os mandamentos do Senhor, e isto gera uma cobrança, tá? É uma lei de justiça de Deus por conta da palavra do Senhor Deus. Então os nossos pais em 3, 4 gerações desobedecem a Deus, então Deus traz estas maldições, são cobranças sobre esta geração, tá? Mas fique tranquilo, tá? Porque a cruz de Cristo veio para resolver toda e qualquer situação, tá bom? Quando se fala de leis, ordenanças do Senhor, né, e quando falamos de pecados e pecados geracionais, observe que no livro de Lamentações, tá, de Jeremias, Lamentações, capítulo de número 5 e versículo de número 7, diz assim: nossos pais pecaram e já não existe, nós levamos as tuas maldades. Então o povo hebreu, o povo judeu, entende muito bem sobre este assunto que nós estamos tratando aqui, tá? E quando falamos também que nós devemos guardar os mandamentos do Senhor nosso Deus, tá? Nós vamos encontrar uma passagem bastante conhecida no livro de Mateus, capítulo de número 19 e versículo 16 a seguir, aquela passagem do jovem rico, né? Porque às vezes você fala assim, não, nós não estamos mais no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça. Querido, Novo Testamento, Antigo Testamento, que é o Velho Testamento, Novo Testamento, tudo é a palavra de Deus, tá? A questão que a lei veio, tá, para dizer ao homem que o homem é pecador, assim como a graça que é Cristo veio para dizer ao homem que o homem sendo pecador e vindo à cruz de Cristo, reconhecendo Cristo como o único suficiente eterno Salvador, confessando a ele seus pecados, os seus pecados são perdoados. Observe que a lei, né, a lei de Moisés dizia, né, ou diz que uma mulher que fosse pega em um ato de adultério, aquela mulher deveria ser morta, apedrejada, praça pública. A graça não anula o pecado desta forma, desta origem. Ela diz assim: aquele, porém, que atentar para uma mulher e desejar em teu coração, já pecou com ela. Então veja que pecado existe no tempo do Antigo Testamento, que é o que nós conhecemos como lei, e existe também no período da graça. Só existe um meio: pecou, é o sangue de Jesus para nos purificar e nos perdoar de todo o pecado. Então, você vai observar que Jesus, né, ele fala assim, olha, eu não vim abrogar a lei, eu não vim destruí-la, eu não vim desfazê-la, mas eu vim também cumpri-la. Jesus veio para cumprir também a lei, e você vai ver que o próprio Jesus, aqui em Mateus 19, versículo 16, aquela passagem do jovem rico, ele diz assim, e aproximando dele um jovem disse: bom mestre,
que bem farei para conseguir a vida eterna? Jesus lhe disse, por que me chama bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Opa, então, se nós não precisássemos guardar as leis, né, que está lá no Antigo Testamento, Jesus não teria dito para aquele jovem rico, guarda os mandamentos, né? Jesus poderia dizer para ele, não precisa você guardar mais a lei, os mandamentos, porque agora chegou a graça, basta você acreditar na graça, não? Então Jesus disse para aquele jovem rico, guarda os mandamentos. Aí ele vai dizer para Jesus assim, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Jesus disse-lhe, se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu, e vem e segue-me. O jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se, porque possuía muitas propriedades. Observe que Jesus está dizendo àquele jovem rico, né, que ele deveria guardar os mandamentos. Ele disse, Senhor, eu guardo isso desde a minha mocidade. Mas Jesus quis demonstrar e demonstrou para ele, não que necessariamente aquele jovem rico precisava vender parte das suas propriedades e repartir com os pobres. Não é por mais que nós tenhamos que fazer isso, sim. Mas o que Jesus queria demonstrar para ele ali é que, de fato, ele dizendo guardava os mandamentos, Jesus disse que um dos maiores do mandamento, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, tá? E o segundo, o teu próximo como a ti mesmo. Então, ele dizia, guardava todos os mandamentos, mas ele não amava o próximo, né? E é o que diz a Bíblia, aquele que diz que guarda os mandamentos e tropeçar nenhum só deles, né, já anulou, já pecou contra a lei, né? Se você guarda os mandamentos, guarda a lei, tropeçar nenhum só mandamento, você tropeçou em todos os mandamentos. Então, Jesus estava dizendo assim, você não tem amor pelo teu próximo, porque se de fato ele tivesse amor ao próximo, ele não iria ter problema, não iria ter problema algum de vender parte ou alguma propriedade, ou pegar e dar dinheiro, ajudar alguns necessitados, né? Então, Jesus queria dizer que ele não guardava os mandamentos, tá? Então, o que eu quero, para nós encerrarmos, então, esse nosso vídeo, tá? Até para não ficar muito extenso, então nós temos que entender o seguinte, que maldições, elas vêm de gerações, 3, 4 gerações, e aí como então que nós temos que fazer? É vir diante de Deus, né? Isso é ter bom estas orações de confissões, ser de 2 ou mais pessoas, para que a igreja tenha, ela tem poder, a igreja ela tem poder de ligar na terra, ligar no céu, de desligar e também desligar no céu. Então estas orações de pecados geracionais, ou até mesmo um pecado particular seu, né, que você tem ocultado, vou só citar um exemplo aqui, você comete um pecado e você não confessou esse pecado. Deus vai visitar esta maldade deste pecado que ficou encoberto, mais 4 gerações depois de você, ou seja, o seu filho, o seu neto, o seu bisneto e o seu tataraneto. É isso que diz a Bíblia. Então, maldições é um ciclo, é um elo, é uma corrente que vem de gerações. Enquanto não levantar um membro desta família e confessar esses pecados diante de Deus, e só o sangue de Jesus pode perdoar pecados, não adianta procurar outro meio, né? Você tem que confessá-los a Deus em nome de Jesus, tá? É muito importante, eu tenho feito isso também, não só confessar os meus pecados, mas eu tenho feito votos a Deus, pedindo perdão pelos pecados dos meus antepassados, eu tenho apresentado jejuns ao Senhor em prol dos pecados geracionais, para que a minha geração ela venha a ser sarada, né? É o que está escrito em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que chama pelo meu nome, orar, humilhar, buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra. Quando fala sarar a tua terra, é sarar a sua geração e a sua posteridade, tá? Entendemos então, através deste estudo, que maldições hereditárias
né, são uma série de fatores e repetições que ocorrem dentro de uma mesma linhagem familiar. E para fazermos um resumo e encerrarmos aqui o nosso vídeo, nós entendemos então através deste estudo que o autor da maldição é Deus, não é o diabo, né? Recebemos estas heranças espirituais por conta de desobediências, né, iniquidades, transgressões dos nossos antepassados, e na maioria das vezes nós também cometemos estes mesmos erros, pecados, iniquidades, e não há confissão de pecados, nem os nossos, né, muitas das vezes, e nem os pecados geracionais. Então Deus visita a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração, gerando então o que nós conhecemos como maldições hereditárias, né, que são por consequência da desobediência às leis e os mandamentos do Senhor nosso Deus, tá? Então, é muito importante você que ouviu, né, assistiu este vídeo, tá? Que a partir deste momento você possa se identificar com esses sintomas de maldições na tua família, né? E quando você vê estas repetições, exemplos, divórcios, né? Os pais se divorciaram, os avós, seus filhos, você, etc, etc, você vai entender que isso são maldições, tá? Aquilo que nós cometemos vai também gerar uma consequência, um legado espiritual, que são heranças espirituais, que pode atingir até 3, 4 gerações na nossa linhagem, tá? Então, o único meio de anularmos maldições é através do sangue de Cristo, confissão de pecados, pecados geracionais, tá? E aí nós anulamos, cancelamos todas as maldições, tá? Tem que vir até os pés da cruz de Cristo, trazer aquilo que estava em trevas à luz, né? Aos pés da cruz de Cristo, porque somente o sangue de Jesus pode nos perdoar de todo pecado, iniquidade e transgressão e sarar a nossa terra. Aí você vai ter que vir diante de Deus, confessar, faz um mapeamento de 3, 4 gerações, né? Claro que você não vai ter todas as informações, mas aí você entra confessando pecados de ocultismo, idolatria, paganismo, roubos, mentiras, adultérios, divórcios, separações, abandono de filhos, etc. Porque tudo isso continua repetindo na nossa linhagem se não houver a confissão de pecados, tá? Um exemplo, o avô separou, os filhos também vão se separar, os seus filhos também vão se separar, porque houve uma herança espiritual aí, pecados e iniquidades do antepassado não confessado, e esses pecados vão se repetindo de gerações em gerações, tá? Então, a única forma, o único meio de anularmos e cancelarmos essas maldições é através do sangue de Cristo, é chegar diante de Deus, é se humilhar, é se arrepender. Senhor, pecamos contra Ti, os nossos pais também pecaram, prevaricaram contra o Senhor, e estou aqui diante de Ti, da Tua presença, confessando os meus pecados, iniquidades, transgressões, os pecados e iniquidade dos meus pais, até terceira e quarta geração. Aí você faz um apanhado, né, de todo tipo de pecado, iniquidade, transgressão, né, e cancela, anula pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus, e diga: eu renuncio toda a herança de maldição que vem por conta dos meus antepassados. Peço perdão pelos meus pecados, pecados dos meus antepassados. Somente o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, tá? Vai fazendo essas orações. É muito importante também fazer essas orações em conjunto, em família. Aquilo que dois concordarem, né, também é concordado no céu. Então, a igreja ela tem poder para ligar e desligar. Bom? Então o nosso intuito aqui é que você seja abençoado, a tua família, a tua geração seja sarada, restaurada pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde hoje e sempre. Amém.